Olá pessoas, bem-vindas de volta a essa série onde a gente está construindo uma Game Engine do zero. Nesse vídeo eu quero falar sobre o sistema de input de teclado. Eu sei que muita gente está esperando eu falar um pouco mais sobre rendering, sobre OpenGL. Eu vou entrar nesses assuntos, mas eu senti necessidade de delinear um pouco e definir um pouco como a engine vai expor subsistemas para o jogo e como o jogo vai fazer para consumir essa API que a engine expõe. Então eu achei que a melhor forma de começar a planejar esse tipo de coisa e abordar esse tipo de coisa seria com um subsistema bem simples, e o sistema de input de teclado é um sistema bem simples, e seria um bom sistema para a gente começar a pensar sobre esse tipo de coisa e tomar decisões nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar é que eu praticamente não programo essa engine quando eu não estou gravando vídeo. Então, tudo que eu decido, tudo que eu faço enquanto eu estou gravando. A não ser que seja alguma coisa muito simples, e é o que eu tive que fazer um pouco antes de gravar o vídeo, porque não sei se seria uma modificação interessante de mostrar para as pessoas, mas eu preciso mostrar o que eu já fiz, só para todo mundo ter o contexto. Eu removi a classe Engine, que até o momento era uma classe vazia, mas ela realmente não tinha utilidade até o momento, então eu removi ela. A única coisa que ela fazia é que ela guardava uma referência para a plataforma. E como a plataforma era uma classe que não tinha nenhuma variável, ou seja, ela não tinha dados, ela não tinha nenhuma razão para continuar sendo uma classe. Então, o que eu fiz foi transformar todas as funções da nossa plataforma em funções estáticas, de maneira que a gente não precisa ter uma referência, criar uma instância de plataforma para poder chamar o método, chamar métodos dela, já que a gente não afeta nenhum dado persistente dentro dessa estrutura, ok? Então, por conta disso, o nosso launcher não tem mais referências para engine nem plataforma, e qualquer função que a gente chama da plataforma, a gente chama de maneira estática, direto do nome da classe. Ok? Dito isso, vamos implementar input. O sistema de input, pelo menos na nossa plataforma, que é a que a gente está programando, que é para Windows, ela está intimamente ligada ao sistema de mensagens que o Windows manda para a gente, e a gente já programou um pouco disso quando a gente estava fazendo a janela. Naquela função que era a nossa procedure, que recebia todas as mensagens do Windows, por exemplo, aqui no nosso small window proc, você vê que hoje a gente só trata uma mensagem, né? Que é a WM window close. Mas existem duas outras mensagens que a gente quer tratar nesse caso, e são as mensagens de capturar quando uma tecla é pressionada e quando uma tecla é liberada. E essas duas mensagens se chamam WM key down e WM key up. Ok. Eu vou abrir a documentação dessas mensagens. O que a gente quer pegar dessas mensagens são essencialmente duas coisas. Uma é saber qual é a tecla que foi pressionada, e a gente vai pegar isso no wparam. E depois a gente quer algumas informações de como essa tecla está. Por exemplo, se ela acabou de ser pressionada e qual o estado dela antes da gente receber essa mensagem. Essas duas informações vão permitir a gente no jogo saber se a tecla foi pressionada ou liberada naquele frame exato, ou se ela está sendo mantida pressionada ao longo de vários frames. Para a gente obter essas informações, como eu falei, a tecla em si a gente pega no wparam, e no lparam a gente consome o bit 30 desse cara para saber se a tecla está pressionada ou não. Então, se o bit 30 for 0, quer dizer que ela está pressionada. Se o bit 30 for 1, quer dizer que ela está solta. E o bit 31 do lparam indica se ela estava pressionada ou solta na última vez que a gente consumiu essa mensagem. Então, a gente consegue rastrear ao longo do tempo o estado dessa tecla.
Então, a gente pode declarar uma variável chamada isDown para guardar se a tecla está pressionada ou não. E, de novo, o estado da tecla é o bit 31. Se LParam comparado com o bit 31 for 0, quer dizer que ela está pressionada, então 1 quer dizer que ela está solta. Então tem que negar essa expressão, porque 0 é igual a pressed e 1 é igual a released. Da mesma forma, a gente pode declarar uma variável chamada wasDown e comparar LParam comparar somente o bit 30 de LParam. E se esse cara for diferente de 0, quer dizer que ele estava pressionado. É isso? Bit 30, ele é sempre 1 para key up. E provavelmente ele pode ser 1 if the key was... Tá. Se no key down ele for 1, é que ele está sendo mantido pressionado. Ele estava pressionado antes, certo? The value is 1 if the key is down before the message is sent. Coisas do Windows. Para esse bit, para saber o estado anterior, ele usa 1 como pressionado e 0 como solto. Para saber o estado atual, ele usa 0 como pressionado e 1 como solto. Coisas do Windows. Tá, então por isso que a gente compara esse cara com 0. E a gente pode... Vamos identificar aqui qual é a tecla. Como vkcode. Qual é a tecla que está sendo pressionada? É WParam. E vamos logar uma string para a gente poder acompanhar o que a gente está fazendo. A gente faz uns testes direto aqui dentro do código da engine, sem expor nada para o jogo, só para garantir que essa parte esteja funcionando. Vou imprimir o número do keycode, o estado anterior e o estado atual, certo? Então, vkcode como int isDown. Se for true, a gente imprime pressed. Se for falso, a gente imprime released. E a mesma coisa wasDown. Se for true, a gente imprime pressed. E se for false, a gente imprime released. Esse launcher. Ok, eu vou testar com a tecla A. Eu vou pressionar e soltar. Vamos ignorar aquele 13 ali a princípio. As duas últimas mensagens são do keycode 65, que é a tecla A. Ele está dizendo que ele saiu do estado pressed para o released e depois do released para o pressed. E eu acho que a gente inverteu. Sim, a gente inverteu. Na verdade, a gente quer wasDown e isDown. Vou tentar de novo. Vamos de novo com a tecla A. Vou apertar e vou soltar. Então a gente saiu do estado released, a tecla estava solta, para o estado pressionado. E assim que eu soltei ela, ele está dizendo, você saiu do estado pressionado para o estado solto. Agora eu vou pressionar uma outra tecla, sei lá, J. Então ele deve dar 74, se eu não me engano, o keycode. Só para a gente poder diferenciar. E eu vou manter pressionado. Então a gente vai ver várias mensagens. E elas têm que... As mensagens do meio tem que ser... A primeira tem que ser released, pressed. Depois pressed, pressed. E várias assim, pressed, 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 pressed. E depois a gente vai de pressed, released. Vamos lá? Ok. Indica que a primeira mensagem, né, do J aqui, ele saiu do estado solto para o estado pressionado.
Depois ele sabia que ele estava sendo mantido pressionado por muito tempo, até o momento que ele transitou, né, de pressionado a solto. Então, maravilha, a gente está conseguindo extrair a informação do estado das teclas sem problemas. Então, o que a gente tem agora é um sistema que consegue identificar o estado das teclas do teclado, mas a gente não tem ainda como permitir que os jogos usem esse sistema. Na verdade, ele nem é o sistema ainda, né? Ele é o fundamento para o que vai ser um sistema da engine. Vamos começar criando um arquivo chamado keyboard.h aqui dentro da pasta include small keyboard.h. Sim. E vamos editar esse cara. Ok, o que a gente quer fazer com esse header é permitir que o jogo tenha acesso a 3 funções. Uma que vai responder se uma tecla qualquer está pressionada ou não. Outra que vai dizer se uma tecla qualquer foi pressionada neste frame. E outra que vai dizer se uma tecla qualquer foi liberada nesse frame. Então vamos implementar pelo menos declarar essas funções. Vou chamar de bool getKey. Bool getKey up e bool getKey down. Perceba que a gente ainda não disse quais são as teclas. Se a gente olhar aqui a documentação, a gente vai perceber que a tecla que foi pressionada vem em wparam e aqui a gente tem uma lista de todas elas. E eles são códigos virtuais de teclado. Isso significa que esses valores não representam uma letra ou um caractere que é inserido quando você pressiona uma tecla. Esses valores indicam o identificador numérico para a tecla em si. Então, independente do idioma que você estiver usando, o código da posição da tecla é o mesmo. Tem algumas nuances aí em relação a isso, mas isso é uma forma mais portável do que entre idiomas, né, entre diferentes configurações, do que se você usasse diretamente um caractere para identificar. Então, o que a gente percebe aqui com essas coisas? São a lista de todas as teclas do teclado. Então a gente tem escape, tem end, up, down, seta, tem os números. Se a gente pegar o maior valor dessa lista, a gente vai ver que o maior valor é FE em hexadecimal. FE é 254. 254 cabe em 1 byte. Eu vou usar um unsigned char como parâmetro para a gente especificar a tecla. Keycode. Ok? E vamos usar o mesmo parâmetro para as 3 funções. Outra coisa que eu quero fazer aqui é criar uma struct keyboard, colocar essas funções aqui como static. Ok? Eu vou incluir também a small engine.h. Porque eu quero essa macro aqui de small engine API. Afinal de contas, a gente quer exportar essas funções. Então, small engine API. Quando a gente estiver programando um jogo e quiser saber o estado de uma determinada tecla, a gente precisa ter uma forma de expressar o nome dessa tecla de alguma forma. Não faz muito sentido a gente vir aqui e copiar os valores. Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar todos esses valores que estão aqui nessa página e vou definir eles no nosso arquivo.h e vou dar um nome para eles. A princípio a gente vai usar esses valores do Windows como os valores que a engine entende, e mesmo que a gente implemente isso para outra plataforma, na camada de plataforma a gente converte os valores. Mas a princípio, como a gente está desenvolvendo no Windows, eu vou
para facilitar a nossa vida, os códigos do Windows vão ser os mesmos códigos da engine. Então, deixa eu copiar isso para dentro do ponto H. Como é um trabalho totalmente manual e enfadonho, eu vou fazer fora da câmera e eu volto com o resultado pronto. Ok, então eu peguei todos os valores e criei todas essas constantes. Eu vou colocar elas dentro de uma enumeração, a princípio anônima, e vou forçar o tipo dela para ser unsigned char, que foi o tipo que a gente definiu aqui. Aliás, é struct primeiro e depois o tipo aqui. Ok, para a gente implementar essas funções agora, eu vou precisar introduzir um novo arquivo chamado small keyboard.cpp. Como a gente pode implementar essas funções de maneira que a gente consiga retornar essas informações para o jogo sobre o estado específico de uma determinada tecla? Para isso, eu vou lá na nossa plataforma e eu vou dizer que existe uma estrutura na plataforma, isso faz parte do que a engine conhece do sistema operacional por baixo. E vou dizer para ela, olha, existe uma coisa que é o estado do teclado. Struct keyboard state. E eu vou criar uma enumeração aqui, dizendo que no geral, como eu disse, a nossa enumeração com todas as teclas ia até 254. A gente consegue informar sobre esses 254 key codes. Eu vou dizer que max keys é igual a 255. Aliás, pode ser 256, de 0 a FF. A gente tem todos os valores dentro de um byte. Então, vamos declarar aqui um unsigned char key max keys. E eu também vou especificar aqui que a gente tem uma determinada função. Deixa eu botar isso aqui mais para o meio. Unsigned char pointer chamado getKeyboardState. Seja lá a plataforma que a gente estiver trabalhando, ela precisa ser capaz de retornar para a gente um array com estado de todas as teclas do teclado. Então agora a gente tem um array, considerando que a gente tem 1 byte por tecla, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Eu vou usar o bit 0 para indicar o estado da tecla. Então, se o bit 0 estiver setado, quer dizer que a tecla está pressionada. Se ele não tiver setado, a tecla não está pressionada. E eu vou usar o bit 1, o segundo bit aqui, para indicar se ele mudou de estado nesse frame ou não. Então, por exemplo, se a gente tem algo como 1, quer dizer que eu acabei de pressionar essa tecla, mas se eu tiver 0, 1, quer dizer que a tecla se mantém pressionada, mas ela não foi pressionada nesse frame. De uma maneira similar, eu teria 1, 0 para dizer que eu acabei de soltar a tecla. Okay? Ela não está pressionada, mas eu acabei de soltar ela nesse frame. Ou ela simplesmente não está pressionada e já não estava pressionada no frame anterior. Então a ideia é essa, a gente vai usar os 2 primeiros bits desse byte para representar o estado da tecla. Então eu vou botar aqui uma constante para representar o valor pressionado, que é 1. E o bit que indica se ele mudou ou não nesse frame, que é changed this frame.
né, que é o segundo bit. Ok, vamos implementar isso lá na plataforma. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dentro dessa estrutura window que a gente criou da última vez, quando a gente estava implementando a janela, como static keyboard state. Keyboard. Ok? Por que static? Porque não importa quantas janelas a gente tenha, o estado do teclado é um só para todas elas. Então eu achei conveniente a gente botar isso aqui. E como é uma variável estática, eu preciso inicializar ela aqui. Keyboard state de window keyboard state. Inicializar ela vazia. Ok. Lá no nosso WM keydown, a gente precisa começar a armazenar agora. Toda vez que a gente receber um evento do teclado, eu vou guardar essa informação dizendo: oh, você me disse que a tecla A está pressionada ou está livre, ou acabou de ser pressionada, acabou de ser solta. Eu vou guardar essa informação para o nosso keyboard.cpp conseguir ler essa informação via essa função que a gente declarou aqui, getKeyboardState, e poder extrair essas informações e passar para o jogo. A gente pode começar implementando já essa função. Aliás, eu gostaria que esse cara fosse um const unsigned char. E o que a gente faz aqui é simplesmente retornar window keyboard state. Retornar o endereço desse cara como um const unsigned char pointer. Ok, então o que a gente precisa fazer agora é compor aquela informação em cada byte do estado da tecla. Então sempre que a gente receber informação aqui de WM keydown ou keyup, eu quero guardar essa informação, de novo, daquele jeito, com o bit 0 indicando o estado da tecla e com o bit 1 indicando se ela mudou ou não nesse frame. Então eu vou criar uma variável aqui, int state, e basicamente eu vou fazer com que... Como é que eu sei se ela mudou ou não? Se o estado down, is down, for igual ao was down, se eles são idênticos, quer dizer que ele manteve o mesmo estado desde o último frame, certo? Então, eu sei que ele mudou se o is down e o was down forem diferentes. Então, se os dois forem true, 1, ou se os dois forem false, 0, eu sei que ele não mudou. Então, a gente pode se aproveitar disso com is down e fazer um shor, bit a bit, no was down. Isso faz com que, se eles forem diferentes, essa expressão vai resultar em 1, e se eles forem iguais, tanto faz se eles forem 0, 0, ou ambos sejam 1, ou ambos sejam 0, isso vai resultar em 0. Então a gente sabe que essa expressão indica para a gente se ele mudou ou não. Só que lembra que essa informação, se ele mudou ou não nesse frame, ela precisa estar no segundo bit e não no primeiro. Então eu vou pegar isso e vou jogar um bit para a esquerda, porque o primeiro bit, o lá da ponta, ele é o is down, certo? Se a gente está pressionado, se a tecla está pressionada, is down é 1. Se a tecla está livre, is down é 0. Então, o que a gente está fazendo aqui é botando o primeiro bit esse estado e
combinando com o segundo bit, fazendo um valor só com tudo. Deixa eu botar isso tudo dentro de um parênteses só. E agora a gente precisa armazenar essa informação, porque o estado, exatamente como a gente precisa dele, ele já está composto aqui. Ok, dentro do nosso window keyboard state, key. Qual a posição do array? A posição do array é o vkcode, é a tecla em si. Por isso que a gente criou 256 teclas. vkcode, e o valor dela é state. Exceto que eu quero converter ele para unsigned short, porque é o tipo do array. A gente pode até testar isso aqui com vkcode e com state com %d. E a gente já vai ver se isso funciona ou não. Não. Unsigned short, unsigned char, claro. Unsigned char. Na verdade, esse array é um array de unsigned char, não de unsigned short. Ok. Vamos rodar. Ok, vamos tentar com a letra A. 3 e 2. Interessante. Eu pressionei a letra A e ele me deu 3 quando eu apertei e 2 quando eu soltei. Se eu mantiver segurado, ele me dá 1. O que faz total sentido, porque, perceba, 3 em binário é 1. Quer dizer que o primeiro bit está setado e o segundo bit está setado. A gente acabou de pressionar. Quando eu soltei, ele me deu 2, que é 1, 0 em binário. Quer dizer, o segundo bit, né, o bit 1 estava setado e o bit 0 estava solto. Né? 1, 0 dá 2 em binário. E aí eu fiz essa experiência aqui de pressionar, segurar e soltar. Deu 3, que é o que a gente espera, né? 1 e 1 setado, e depois ele me deu 1 enquanto eu mantinha ele pressionado. O que faz todo sentido, porque era 0, 1. Né? O primeiro bit setado e o segundo bit solto. Porque a tecla está pressionada, mas ela não mudou o estado dela nesse frame. Então, perfeito. Ele está retornando exatamente o que a gente espera. O que a gente precisa fazer agora é lá no nosso smallkeyboard.cpp retornar essas informações corretamente para o jogo quando ele perguntar para a gente. E a gente faz da seguinte maneira. Incluindo small platform.h, que a gente precisa ter acesso a essas enumerações que a gente criou aqui. Eu vou chamar de pressed bit e change this frame bit, que eu acho que faz mais sentido, porque ele está indicando a posição do bit que tem informação. Então vamos lá, eu vou declarar um const unsigned char pointer keyboard state, e esse cara vai receber o que a nossa platform get keyboard state retornar. Ok? Vou criar um unsigned char state, e esse cara vai ser o valor da tecla na posição específica do array. Então, keyboard state indexado com keycode é o nosso state. E eu vou declarar uma variável booleana chamada pressed para perguntar se o nosso estado tem o bit
keyboard state pressed setado. Se esse cara tiver esse bit setado, isso aqui vai ser 1, se não vai ser 0, e a gente retorna, seja lá o que ele retornou aqui pra gente. Para as outras funções, a gente pode simplesmente copiar a maior parte do código e mudar só o que a gente espera do estado. A gente continua pedindo o estado do teclado para a plataforma, continua pegando o estado da tecla específica que foi pedida para a gente aqui, mas a comparação muda. Nesse caso, do getKeyUp, eu quero saber se state... Na verdade, isso é bem simples. O estado tem que ser exatamente o valor do pressed bit. Perdão. Esse é o changed thisFrame bit. Então, se ele só tiver o bit que ele acabou de ser mudado nesse frame, mas ele não tiver o bit 0, né, o bit 0 setado, a gente sabe que ele está solto e acabou de ser solto nesse frame. E de uma maneira similar, a gente tem isso acontecendo para o getKeyDown. Eu quero saber se a tecla foi pressionada nesse frame. E pressionada nesse frame é uma combinação dos dois bits. Esse bit e esse bit. Pressed bit. Então, se o estado for a combinação do changed thisFrame e do pressed, eu sei que ele foi pressionado nesse frame. Vamos testar isso no jogo. Aliás, eu preciso adicionar esse CPP lá no nosso CMake para a gente poder compilar esse código. A gente poder incluir esse código na compilação, né? Vamos botar small keyboard.h e small keyboard.cpp. Então esses dois arquivos agora fazem parte da nossa compilação e vamos compilar e ver. Ok. Tá. Aparentemente eu separei a numeração com ponto e vírgula. Vamos corrigir isso e substituir ponto e vírgula por vírgula. Struct. Então, hora da gente usar isso que a gente acabou de desenvolver no lado do jogo, ok? Eu vou voltar para a nossa plataforma e tirar esse print. A gente não precisa mais saber de nada do que acontece aqui, porque no nosso game.cpp eu posso incluir small keyboard.h e perguntar, por exemplo, se key small keyboard get key up, passando small keyboard key code J. Vou explicar por que eu sempre uso J, porque eu uso Vim, então minha mão está sempre no H, J, K e L, então é o meio do teclado para mim, tá? Caso vocês estejam se perguntando por que eu sempre escolho J para as coisas. É sempre a tecla que eu uso para mover para cima e para baixo. Tá. No caso de você pressionar o J nesse frame, a gente vai botar log info pressed else
Down, não. Down, up. A gente vai dizer que é released. E se não, hold. Ok, só que aqui é só get key. Ok, se eu pressionei a tecla J nesse frame, ele vai dizer pressed this frame, released this frame, holding, for multi holding. Ok? Ok, vamos compilar. Ele não achou esse cara. Tá. O motivo é que essa numeração não está dentro de small keyboard, mas está dentro de small, do namespace small direto. Frame. E se a gente compilar e rodar, eu vou pressionar e soltar a tecla J bem rápido e vamos ver o que acontece. Ele percebeu que foi pressionado nesse frame, percebeu o frame que ele foi liberado, e depois ele ficou dizendo, olha, eu fui liberado, eu fui liberado, eu fui liberado. E o motivo disso é que a gente pega o estado de uma tecla e guarda ela no nosso array, até que a gente receba uma nova mensagem a respeito dessa tecla, e a gente modifique o valor dela no array. Se a gente só pressiona e solta e nunca mais recebe uma informação sobre ela, a gente fica pedindo a informação e a gente fica sempre pegando a informação, a última informação que foi escrito lá. Então o que a gente precisa fazer é percorrer esse array e limpar o bit que indica que aquela tecla foi modificada naquele frame. Na nossa Small Platform, assim que a gente for atualizar os eventos da janela, antes da gente entrar nesse loop que processa todos os eventos, eu vou limpar o bit de changed this frame, para cada um dos elementos desse array. For keyboard state. Então o que a gente quer fazer aqui é percorrer esse array, manter o valor de cada tecla do jeito que está, exceto o segundo bit. E é uma coisa bem simples. Primeiro vamos percorrer ele. Int keycode é igual a 0. Keycode tem que ser menor do que small keyboard state. Change this max keys, ok? O tamanho do array. E keycode mais. Para cada elemento desse array, window keyboard state indexado com, na verdade, ponto .key indexado com keycode. Eu vou dizer que esse valor é igual a ele mesmo and bit a bit small keyboard state change this frame negado. O que isso quer dizer? Eu peguei essa expressão e eu neguei todos os bits dela. Ou seja, isso aqui faz com que todo bit que for 0 vire 1, todo bit que é 1 vire 0. E depois eu faço um AND do valor atual. Como o AND só preserva 1, se tanto a esquerda da expressão e a direita da expressão forem 1, a gente vai manter todos os bits do jeito que estão, exceto o bit 2, porque isso aqui faz com que o bit 2 seja 0. Vamos compilar. E se a gente for testar agora, ok? Eu vou pressionar e soltar rapidamente. E ele deu ali pra gente. Pressed this frame, released this frame. De novo, pressionando e soltando. Eu tentei fazer isso muito rápido, mas aparentemente ficou por 2 frames, tá vendo? Ele deu um holding ali.
E ok, isso é o que a gente espera. Eu demorei um pouco mais com o dedo no botão e ele percebeu que em 2 frames ele estava pressionado e ele deu holding. Então se eu segurar por mais tempo e soltar, ele faz exatamente o que a gente espera. Ele disse aqui, olha, você pressionou esse frame, você manteve segurado por vários frames e você soltou. E o mais legal é que esse é o primeiro sistema que a gente consegue acessar do lado do jogo e que é implementado do lado da engine. Eu particularmente gostei de como a API está tomando forma. A gente consegue simplesmente dizer, ei, eu quero saber o estado do teclado. Eu pretendo fazer parecido para outras coisas, mouse, joystick, áudio, render, que a gente simplesmente fala com um objeto específico. A princípio, esses são sistemas, eles não são objetos, a gente não precisa de uma instância de nada. Então, a princípio, eu acho que eu vou seguir essa linha de fazer os sistemas da engine serem basicamente métodos estáticos dentro de uma classe sem dados, só por organização ou alguma coisa assim. Me diz o que vocês estão achando dessa arquitetura, se vocês têm alguma ressalva, se vocês têm alguma questão, alguma pergunta. Eu leio todos os comentários, é sempre um prazer responder a todo mundo. Eu vejo você no próximo vídeo.